a gente também precisa incessantemente pedir o Espírito Santo. Nas suas orações, né, nos seus pedidos, na Santa Missa, nas orações diárias, no terço. Senhor, quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu estou na rua, Senhor, me dá o Espírito Santo. Dai-me, Senhor, o vosso Espírito Santo, porque é só Ele que vai fazer com que eu conheça as coisas do Senhor. É só Ele que vai nos santificar, né? A nossa tradição, né? Ela diz que o Espírito Santo é o santificador. Por que é o santificador? Porque ele vai nos fazer, né, configurar Cristo. Ele vai nos configurando cada vez mais a Cristo. E aí nós vamos deixando aquele homem e mulher velha para trás, aquela humanidade decaída, né? A humanidade decaída vai ficando para trás e vai surgindo ali, né, vamos dizer assim, o homem novo, a humanidade restaurada pela ação do Espírito Santo. Só que esse caminhar, né, aí para a restauração, né, muitas das vezes é um pouco dolorido, vamos dizer assim. Né? A gente tem que saber que a nossa religião, o cristianismo, né, ele também é a religião da cruz. Cristo, ele abraçou a cruz, né? E nós também abraçamos, né? E diversas cruzes. A gente tem os nossos problemas diários, nossos problemas na vida secular, nós temos também problemas dentro da igreja, nós temos também, né, problemas, às vezes com a internet aqui, às vezes com problema técnico, né? Nos causa uma certa tristeza, porque a gente queria, né, a gente quer fazer uma coisa boa, né, de qualidade, e às vezes a técnica aqui, a internet, às vezes acaba, né, nos traindo, né, vira e mexe aí, mas nós estamos no caminho. E a gente fica triste, né? Mas nós estamos fazendo isso por causa de Jesus, né? E aí nós vamos também mortificando, nós vamos nos mortificando, nós vamos nos configurando a Cristo. Para que a gente, São Paulo deixa muito claro isso. E a gente falava, quando a gente comentava sobre a vida interior, na live da vida interior. Nós precisamos nos mortificar. Mas a gente mortifica por nós mesmos? Eu quero me mortificar agora, vou lá me mortificar? Não. Quem dá força para que a gente possa, né, vamos dizer assim, desprezar os desejos da carne é o Espírito Santo. E São Paulo, né, ele é muito claro quando ele diz lá em Romanos, né, Romanos capítulo 8, ele fala muito claro que aqueles que vivem sobre o poder do Espírito Santo são de Deus, né? Já aqueles que vivem sobre a carne, sobre o domínio da carne, não são de Deus. Ele fala isso em Romanos 8, para mostrar para a gente que nós precisamos ser dóceis à ação do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, esse ser dócil à ação do Espírito Santo é o quê? É se entregar à vontade de Deus. Né? Tem uma história, não vou contar assim, vou contar de forma bem sucinta, bem resumida, mas tem uma história de uma mãe que isso aconteceu em São Paulo. O filho, né, foi morto por um assassinato, foi assassinado, né, o filho foi assassinado, e essa mãe não desejou mal para esse assassino. Essa mãe rezou, orou, pediu a Deus para dar força para ela, para superar a perda, né, desse filho que foi assassinado. Esse caso foi para a justiça, o assassino foi condenado, foi preso, essa mãe entrou na pastoral carcerária, ela foi no presídio onde estava o assassino do filho e evangelizou o assassino, o cara que matou o filho. E esse filho teve contato, e esse assassino teve contato com a graça de Deus, se converteu na prisão, saiu da prisão e hoje é um cristão católico,
pediu perdão, se confessou, a mãe perdoou, e está aí. Essa é a graça do Espírito Santo. Isso acontece quando a gente abre o nosso coração para que o Espírito Santo haja. Agora, vocês acham que essa mãe que perdeu um filho não sofreu? Ela não sentiu a dor de um assassino ter chegado e matado o filho dela? Eu, como pai aqui, nem não desejo isso para ninguém, porque a dor é muito grande. Mas ela, com a ação do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, que Jesus, né, estava ali, tinha concedido para ela, a ação do Espírito Santo nela, ela foi capaz de perdoar o assassino e ainda foi capaz de levar Jesus para ele, e ele se converteu. Então, nós precisamos o quê? Isso que aconteceu com essa mãe é um exemplo de mortificação. É um exemplo de mortificação. Eu não duvido muito, não, de que se nós dessemos uma arma, ou se outras pessoas, digamos assim, às vezes até cristão, mas eu vou dizer não cristão, se tivesse com uma arma na mão no momento de ver um assassino do seu filho, o momento, né, que seu filho é morto por um assassino, se você tiver com uma arma na mão, eu duvido que a maioria das pessoas, né, não ia fazer nada com o assassino. Na realidade, eu creio que a maioria, 90%, talvez ia, né, lutar por vingança. Ia querer fazer justiça com as próprias mãos. A grande maioria, infelizmente. E o pior, eu vejo também na Santa Igreja isso. Alguns membros da igreja, que se diz católico, talvez, eu acho que seriam capazes de fazer uma coisa dessa, infelizmente. Infelizmente. Não estou aqui julgando ninguém, mas é o que a gente vê. É o que a gente vê, né, aí fora. É o que a gente vê aí fora. Então, isso é mortificação. Gostaria de falar, né, da mortificação. Quando eu, casado, vem né, um pensamento de adulterar a minha esposa, não, eu não vou adulterar. Ah, mas minha carne está pedindo ali, vai lá. Não, não vou. Ah, a gula, por exemplo, comi aqui um prato, né, enorme, comi um prato de comida ali, já me satisfez, mas não, vou comer mais. Vou comer mais, vou comer mais. É lógico que em alguns casos existe o problema, né, de doenças também, que as pessoas, né, comem compulsoriamente por doença, né? Mas, né, Deus deixou os médicos aí, a gente precisa, né, lutar contra isso, porque é a gente mesmo que vai sendo prejudicado, a nossa saúde que vai sendo prejudicada. Então, a mortificação que São Paulo fala, essa restauração que, né, o Espírito Santo faz em nós, muitas das vezes ela é um pouco dolorida. É como se fosse aquela, como é que eu vou dizer, aquela, vamos dizer, uma cauterização de uma ferida, né? Digamos, você está tão machado pelo pecado que é preciso cauterizar aquela ferida, cicatrizar, limpar, purificar. E o Espírito Santo é que vai fazer isso. Então nós somos feridos pelo nosso pecado. Mas o Espírito Santo vai agir em nós, vai agir fazendo o quê? Purificando aquela ferida. Ele vai agir limpando aquela ferida. E muitas das vezes isso é doloroso. É doloroso. Por quê? Porque ele está mexendo com o meu ser. Ele mexe com a minha miséria. Ele toca lá no fundo do meu íntimo. Ele toca no meu orgulho, né? Ele toca na minha impaciência, né? No meu nervosismo. Ele vai tocar, né? Naquela mais íntimo meu, né? Naquele mais íntimo pecado que eu tenho, né? Eu já falei, a soberba, né? A minha falta de paciência. Né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele vai limpar, né? Ele vai fazer um curativo ali, vai cauterizar. E a cauterização, ela é um pouco dolorida, né? São João da Cruz falava em cauterização. É o primeiro passo para que a gente possa ter uma vida no Espírito, vamos dizer assim, uma vida interior. São João da Cruz. Né? São João da Cruz, ele dizia que o primeiro momento, a primeira ação
que o Espírito Santo age em nós é nos cauterizando. É nos cauterizando, que seria essa purificação. Essa purificação é o quê? É eu ver as minhas mazelas. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso ter dócil para essa ação do Espírito Santo. Senão ele não consegue fazer essa obra em mim, né? Eu preciso, né, dar acesso total ao Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Quando a gente precisa obedecer os mandamentos. Eu sou católico, mas eu acho que a igreja podia liberar o casamento, né, de pessoas que vivem em adultério. Será que eu sou católico mesmo? Pensando dessa forma, né? A igreja nos pede o quê? Obediência. Obediência ao seu mandamento, obediência a Jesus Cristo. Né? Eu sou católico, mas em certos pontos eu sou a favor do aborto. A igreja nunca vai abrir mão, porque isso é contra a natureza. É contra a natureza do ser humano. É matar uma pessoa, é matar uma vida. Então, quando eu me digo católico, mas em alguns casos eu posso aceitar, por exemplo, né, a praticar o 5º mandamento, no caso do aborto, eu não estou sendo católico. E aí, às vezes um irmão vai alertar, às vezes um irmão vai falar, né, com caridade, né, e aí não há uma abertura do coração para acolher, e já vem acusando aquele irmão de preconceituoso, né, vem acusando o irmão de querer impor as coisas na igreja, né, vem querer acusar o irmão de, como é que diz a palavra? Você é muito fundamentalista, é muito conservador. Isso é não abrir o coração para que o Espírito Santo age. Né? Nós precisamos estar dócil ao Espírito Santo, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo age. Eu não vou me estender muito, não, mas quem quiser, né, pesquisar mais, quem quiser saber mais um pouquinho, São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer, no capítulo 5, do versículo 19 ao 26, ele vai dizer, né, ele vai dizer para a gente viver segundo o Espírito, né? Vivam segundo o Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Está lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. E mais adiante, no capítulo 5, do versículo 19 a 26, ele vai nos apresentar os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Eu não vou me adentrar nessa parte, né? Isso seria uma outra live já, e por avançar da hora, né? Nós já estamos com a hora avançada, né? Mas, né, eu sugiro, né, para vocês darem uma meditada nessa palavra que está lá em Gálatas 5, no capítulo 5, né, do versículo 19 a 26, que nós vamos ver os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aí, cada um de nós, e aí é para mim também, para o meu irmão que está aqui ouvindo a live, cada um de nós fazemos as nossas, né, o nosso exame de consciência, né, em cima, né, dessa passagem, né, se a gente está vivendo através, né, do Espírito, ou se nós estamos vivendo através da carne, submetidos à carne ou submetidos ao Espírito. Se estamos sendo dóceis à ação do Espírito em nós, ou se não estamos sendo dóceis, se ainda precisamos ainda de cauterização, se ainda precisamos ainda de cura, né?